Olá pessoal, na última aula eu ia comentar este exemplo de grandezas inversamente proporcionais, a proporcionalidade inversa. Então vamos lá. X o tempo, V a velocidade. Então observa, velocidade 360 km por hora, 1 hora. Velocidade 180 km por hora, a velocidade caiu à metade. O tempo dobrou, 2 horas. Velocidade 90 km por hora. Observa que a velocidade é 4 vezes menor do que a primeira. Em outras palavras, 90 é 1/4 de 360. Observa que o tempo ficou 4 vezes maior do que o primeiro. Então, à medida que a velocidade diminui, o tempo aumenta. E o contrário também é verdadeiro. À medida que a velocidade aumenta, veja de baixo para cima, 90 km por hora, 4 horas. 180 km por hora, dobrou a velocidade, o tempo caiu à metade. De 90 para 360, a velocidade aumentou 4 vezes. 4 vezes 90 é 360, aumentou 4 vezes. O tempo aqui diminuiu 4 vezes. Claro, porque quanto mais rápido, por exemplo, numa viagem, ou qualquer objeto em movimento, né? Quanto mais rápido, menor o tempo dentro de uma determinada distância. Então, como é que a gente verifica se duas grandezas são inversamente proporcionais? O produto entre elas tem que ser constante. Então, 1 vezes 360 é igual a 2 vezes 180, que é igual a 4 vezes 90. Isso dá quanto? 360. Então, a constante de proporcionalidade inversa aqui é 360. Esse 360, esse K igual a 360 é a distância percorrida. Veja lá, como é que você calcula a distância com a velocidade média? Distância não é velocidade vezes o tempo? 360 vezes 1, 180 vezes 2. A distância é velocidade vezes o tempo. Essa constante de proporcionalidade inversa aí, nesse problema, é a distância percorrida, 360 km. Certo? Então veja que neste caso, a função de proporcionalidade inversa, como é que ela é escrita? Y igual a 360 sobre x. Olha lá. Está lembrado que o y é igual a k sobre x? Quando as grandezas são inversamente proporcionais, ó, y está no numerador, x está no denominador. São grandezas inversamente proporcionais, y e x, certo? Então é k sobre x, olha lá. Y igual a 360 sobre x, o k não é 360? Essa é a função de proporcionalidade inversa. Importante, na função de proporcionalidade direta, aqui, ó, na função de proporcionalidade direta, y igual a 2x, quando as grandezas y e x são proporcionais, à medida que x aumenta, x triplica, o y vai ser 6 vezes maior, certo? Porque a constante é 2. Então, veja bem, importante. Na função de proporcionalidade direta, y igual a kx, k é a taxa de variação da função. É o a, o azinho, o coeficiente angular da função. Y igual a x mais b. K é a taxa de variação da função. Então vamos ver. K
é igual ao coeficiente angular da função y igual a x mais b, que é delta y, delta x. No exemplo das canetas e preços, a função foi y igual a 2x, né? Se a caneta custa 2, se são duas canetas, 2 vezes 2, 4 é o preço. Se são 5 canetas, 5 vezes 2, 10, 10 é o preço. Observe, eu fiz um gráfico aí para você ver, para a gente achar esse 2, a taxa de variação. Veja aí. Uma caneta, x, né? Uma caneta, preço 2. 5 canetas, preço 10. Claro, porque 5 vezes 2, 10. Então, o delta x é o que? 5 menos 1, 4. E o delta y é 10 menos 2, que é 8. Observa que a taxa de variação, ou o coeficiente angular, é 8 dividido por 4, delta y sobre delta x, que vai dar quanto? 2, que é o 2 que está aí, ó, essa constante. Observação, importante isso aí, não há reta nesse gráfico, viu? Somente 2 pontos A e B. Claro, por quê? Porque eu peguei 1 e 2, o ponto A, 5 e 10, ponto B. Esse gráfico só tem 2 pontinhos, tá? Não existe essa reta não, entendeu? Só esse ponto e esse. Então, mas dá para nós vermos, fechando aqui um triângulo retângulo, que é delta y 8 sobre delta x 4, vai dar 2, que é a constante de proporcionalidade, tá? Então, revisando, duas grandezas são diretamente proporcionais, duas grandezas x e y, se o quociente entre elas for constante, ou seja, dividindo y por x tem que dar uma constante. Se for constante, as grandezas y e x são chamadas diretamente proporcionais. E a equação da constante de proporcionalidade, a função, né? A função de proporcionalidade é y igual a kx. E duas grandezas y e x são inversamente proporcionais se o produto entre elas for constante, y vezes x igual a constante. Certo? Nesse caso, o y é igual a k sobre x. Y e x são inversamente proporcionais, um está no numerador, outro no denominador. Tá certo? Nas próximas aulas nós vamos resolver problemas de regra de 3 simples e composta com essa ideia de proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa. Então até a próxima aula aí. Obrigado.